Olá, tudo bem? Espero que sim. GARI 11, pessoal, mais um relatório saiu agora desse fundo imobiliário. Pessoal, GARI 11, dividendo forte, cota se valorizando, dívida caindo. Será o melhor momento desse fundo imobiliário, pessoal? Vamos analisar o relatório gerencial, então, dele? Pessoal, antes do relatório gerencial do GARI 11, vamos aos números atuais aqui dele. Ele está cotado hoje, dia 13 de outubro, a R$ 8,97, está com PVP de 0,97, ou seja, está com 3% de desconto. Seus dividendos ele pagou em agosto, setembro e outubro 8,3 centavos. Em outubro agora pagou dia 7 de outubro. Data com desse fundo imobiliário, pessoal, é sempre no último dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico da cotação padrão, então, né? A gente vê que ele vem desde 2023 tendo negociado esses patamares aqui de R$ 9,00. Ano passado caiu forte também, né? Final do ano com os outros fundos imobiliários também. E agora continua aqui nesses patamares aqui, né? Em torno de R$ 9,00. Aqui o gráfico da entrega de dividendos, a gente vê que ele entrega dividendos de forma consistente, né? Então vem há um bom tempo aqui já mantendo aqui esses 8 centavos, 3 aqui. Enquetezinha rápida aqui, pessoal. O que você acha desse fundo imobiliário GARI 11? Você investe nesse fundo, pessoal? Se não investe, pretende investir? Comenta aqui embaixo para nós. Qual é a rentabilidade desse fundo imobiliário hoje? Dividendo pago pela cotação, dá 0,083 dividido por 8,97, 0,93% ao mês, pessoal. Isso aqui isento de imposto de renda, tá? Fazendo a conversão dessas taxas, pessoal, nós temos que o GARI 11 equivale esse 0,93% a 11,75% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda, né? Comparando, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos que esse CDB aqui, ele rende 12,66% ao ano, já descontando imposto de renda, né? O que dá, então, 1% ao mês. Então, aqui, pessoal, um ponto de atenção aqui, né? Hoje, nesses patamares que o CDI vem pagando, o CDI está pagando mais que os dividendos do GARI 11, tá? O GARI 11 está pagando menos 0,07% comparando com esse CDB. Agora, pessoal, tem que deixar uma coisa bem clara, né? GARI 11 é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário de tijolo ainda, todo ano ele repassa a inflação para os seus aluguéis, né? Então, ele tende a se valorizar no passar do tempo, né? Para o futuro é bem interessante. Lembrando que ele ainda tem um desconto, né? Hoje na sua cota de mercado comparado à sua cota patrimonial, né? Então, não dá simplesmente para comparar CDI aqui com o rendimento de dividendos dele hoje, né? Então, fique bem atento aqui, tá? Tem umas considerações que têm que ser levadas em conta aqui, ok? Vamos fazer uma simulação, pessoal, de investimento de R$ 10.000 hoje no GARI 11, comparando aqui também com o CDB, né? Somente referenciando aos dividendos, né, pessoal? Bem entendido, como já falamos ali antes, né? Em 10 anos, esses R$ 10.000 teria se transformado em R$ 30.369 no GARI 11 contra R$ 33.003 no CDB. Em 20 anos, no GARI 11, R$ 92.228 contra R$ 108.925 no CDB. Então, uma diferença aqui a favor do CDB, no caso, né? R$ 16.696. Então, olhando, pessoal, assim, né? A grosso modo, não vale a pena o GARI 11, porque o CDB está pagando mais. Sabe que o CDB no próximo ano já vai começar a reduzir a sua rentabilidade, né, por conta da diminuição da taxa Selic, tá? Então, tem que ficar atento, né? A gente está pensando aqui em investimento de médio e longo prazo, né? Não é pensando somente nesse mês que vem, né? Qual é o Magic Number? Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 5 mil inscritos, tá? Conto com vocês aí. Pessoal, o que é o Magic Number, então? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Como é que eu faço para calcular esse número, então? Devido à cotação atual pelo último dividendo pago, nós temos 109 cotas, pessoal. Esse é o número mágico, então, que daria um investimento hoje de R$ 977,73, ok? Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial do GARI 11 e ver como é que está a situação atual aqui desse fundo imobiliário. Vamos lá, então. Ok, pessoal, vamos ao relatório gerencial, então, do GARI 11, referente ao mês de agosto de 2025, né? O último nós temos disponível aqui. Alguns números principais aqui, pessoal, do GARI 11. Então, valor patrimonial de 1,44 bilhões de reais. Está pagando, então, 8,3 centavos de dividendo, já vimos ali, né? Olha só, está com 41 imóveis. Então, entrou mais 2 imóveis aqui. Lembrando que ele vendeu 10 também, só que esses 10 não saíram do portfólio, né? Essa negociação está em fase ainda de finalização. O preço por cota, R$ 9,03, e o valor patrimonial da cota seria R$ 9,24, né? O preço justo dela. Uma liquidez média diária de R$ 9 milhões, uma baita liquidez, né?
muito fácil de comprar e de vender. Também estava no final de agosto aqui com um PVP de 0,97, ou seja, 3% de desconto. Está com 396 mil cotistas, uma vacância de 0%, né? Maravilha. Tudo ocupado, todo mundo pagando certinho, ninguém devendo para o fundo, maravilha. Comentário do gestor, pessoal, então, assim, para organizar, né, um pouco esse relatório, ele dividiu aqui em 5 pontos específicos aqui. O primeiro, o resumo da operação de venda dos 10 imóveis do GARI 11, que já divulgamos aqui no mês passado, né? Atualização também sobre a 7ª emissão de cotas que está acontecendo. Novas aquisições do fundo que ele já fez, tá? Já comprou 2 novos imóveis, pessoal, bem interessante. A reavaliação de ativos do fundo, que aconteceu também agora nesse mês. E as principais movimentações aqui no mês de agosto, né? Vamos lá, então, algumas coisas. Então, com relação àquela venda dos ativos, né? Dos 10 ativos aí. Ele fala, então, que a operação de venda dos 10 imóveis, ela ainda está em andamento, maravilha. Sendo, só para lembrar, né, são 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 6 do Grupo Mateus, um lucro bruto estimado aqui de 156 milhões de reais. Isso aí vai reduzir a alavancagem do fundo, pessoal, a dívida do fundo cerca de 357 milhões de reais. Isso também, né, com o auxílio de recursos que estão sendo captados na 7ª emissão de cotas, né? E o fundo, então, tem uma trajetória de alavancagem líquida próxima de 0. Então, eles querem zerar a alavancagem, pessoal. Não querem ter mais dívida, o que é muito bom, né? Ele fala aqui também que a conclusão da operação deverá gerar um impacto positivo no valor estimado de 60 milhões a 80 milhões, equivalente a um acréscimo de aproximadamente 42 centavos por cota a 50 centavos por cota. Muito bom, né? Valor patrimonial. Essa valorização somada à redução da alavancagem deve colocar o GARI 11 em uma posição ainda mais atrativa do mercado secundário. E esta operação, né, ela encontra-se então nas etapas finais de liquidação. Então, pessoal, já falamos ali, né? Você não pode comprar um fundo só pensando nesse momento agora, está pagando menos. Compre algo que tenha perspectiva de crescimento, como esse caso aqui, né? Então, realmente faz bastante sentido, hein? É bom estudar bastante esse fundo aqui. Ele fala aqui, ó. Como mencionamos acima, ao longo de setembro ocorreram algumas liquidações relacionadas à oferta, entre elas, isso aqui está se referindo, pessoal, à 7ª emissão de cotas, né? Entre elas, e já divulgada ao mercado via fato relevante em 15 de setembro, a aquisição em 2 imóveis locados a Desco Atacado, rede tradicional fundada em 1955 e integrante do grupo IMEC, que figura como a 4ª maior varejista do Rio Grande do Sul. Com um valor total de 32,2 milhões, a transação adiciona cerca de 12 mil metros quadrados de área bruta locável ao portfólio do GARI. Então, pessoal, com essa grana que entrou já da 7ª emissão, né, que começou a entrar no fundo, já fizeram uma aquisição de 2 novos imóveis, né? Realmente o GARI 11 aqui trabalha muito aqui, né, pessoal? Uma gestão muito ativa mesmo. A operação foi realizada sem utilização da alavancagem. Olha só, compraram 2 imóveis sem utilizar a alavancagem, pessoal. Eles não querem mais alavancagem, querem zerar a alavancagem, né? Com parte do pagamento de cotas do fundo, reforçando o mesmo compromisso em manter níveis de alavancagem controlados. Essa aquisição já está refletida nesse relatório gerencial, porém seus efeitos de receita e fluxo de caixa serão incorporados apenas no próximo mês. Então, esses 2 imóveis aqui já está como imóvel aqui do fundo, mas porém ainda não tem geração de caixa, né? Só no próximo mês. Caixa referente a esses aluguéis, né? Esses 2 imóveis aqui. Reavaliação de ativos, então foi concluída a reavaliação anual dos ativos do fundo ANES 59, né, veículo que detém o imóvel do portfólio Carrefour Atacadão. Então, todos já foram reavaliados, né? Resultou um impacto positivo no seu patrimônio de aproximadamente 59 milhões de reais, pessoal. Além desse ajuste, reforçamos que ainda esperamos uma correção adicional no valor proporcional do valor patrimonial do GARI 11 após a conclusão da venda de imóveis para o fundo XPRI, esses 10 imóveis que foram vendidos, né? Então estão reorganizando isso aí para fazer uma nova reavaliação total, né? Para ver como é que vai ficar o patrimônio desse fundo aí. Ele fala aqui que o portfólio de fundo permanece 100% adimplente. Em junho, a loja da rede Mix Mateus Antares, localizada em Maceió, Alagoas, teve seu aluguel reajustado pelo IPCA acumulado de 12 meses, que deu 5,47%. Então isso é a vantagem, pessoal, desses fundos de tijolos, né? Que tem renda através dos seus aluguéis, né, que ano a ano estão reajustados, né? Então, os seus aluguéis, pelo menos o IPCA, né? Representa 2,98% da receita do fundo. Muito bom. Aqui ele traz o guidance de dividendos, né, pessoal? Então, é um guidance aqui bastante previsível. Então, a banda inferior dele é 8,3 centavos, que é o que ele vem pagando hoje.
tendo o máximo aqui 9 centavos, né? Então isso aqui projetado para até dezembro. Então acredito que ele deve ficar realmente nesses 8,3 centavos até o final do ano, né? Aqui a DRE do fundo, então nós temos aqui no mês de agosto receita 14.529 mil reais, mês de julho tinha 14.343 mil reais, então 150 mil reais a mais aqui de um mês para o outro, né? Porém, o resultado líquido, mês de agosto 12.239 mil e mês de julho 12.267 mil. Então, por conta da despesa um pouco mais alta aqui, ele teve um resultado líquido um pouquinho menor, né? Mas conseguiu entregar tranquilamente aqui os 8,3 centavos, conforme está na sua projeção de entrega de dividendos no seu guidance, né? Aqui a evolução aqui do número de cotistas, a gente vê então a linhazinha azul aqui só sobe, né? Já está com 396.183 cotistas e também top aqui também, né? O ano aqui em termos de liquidez, né? Quase 10 milhões de liquidez diária aqui. Então aqui hoje seus ativos ele conta com 41 imóveis, tipologia de ativos, né? Tem basicamente são duas, logístico de renda urbana. O tipo de aluguel aqui 100% atípicos, né? São contratos de locação de longo prazo, onde as multas rescisórias são exatamente os aluguéis remanescentes, né? Então, se você tem aqui um aluguel, um contrato de 10 anos, você quer sair com 5 anos, você é obrigado a pagar os 5 anos remanescentes, né, integrais aí. Então, por isso que é algo bastante previsível essa questão da receita desse fundo, né? Um prazo médio é 12,4 anos, ele tem 7 inquilinos, né, locatários high grade aqui, né, excelentes inquilinos, está localizado os seus imóveis em 14 estados do Brasil, né? Então temos aqui a composição aqui de 75% são imóveis de renda urbana, né? Basicamente alugados aí geralmente para supermercados e 25% de logística. Questão geográfica, 28% em São Paulo, 23% no Rio Grande do Sul, 10% na Bahia, 7% no Mato Grosso, 5% no Mato Grosso do Sul, 27% em outros estados. Distribuição por inquilinos, né? 34% é o Carrefour, 21% é o grupo BAT da Souza Cruz, né? 21% Mateus Mix, 18% GPA. O restante aqui nos outros menores, né? Entrou agora a Desco aqui também com 2%. A Arlic e a Almanara da mesma forma. 100% contratos atípicos. Aqui tem a carteira de crédito, pessoal, a carteira dos imóveis, né? Do fundo. Então temos aqui agora algo interessante, né? No mês de setembro aqui tem reajuste de aluguel aqui do imóvel alugado para BAT, né? Para o grupo Souza Cruz aqui. Então, e o que é importante, pessoal, esse imóvel aqui representa 20,8% da receita do fundo, tá? Então vai fazer realmente uma diferença significativa aqui para o mês de outubro lá na frente, tá? Com esse aluguel sendo reajustado aqui. O que deixa mais preocupado aqui, pessoal, nesse portfólio todo aqui, realmente é esse grupo BAT aqui, porque ele é o próximo vencimento aqui, ele que tem o vencimento mais curto aqui, né? Em 2027 já vence o seu contrato. Então esperamos que eles renovem aí, né, o quanto antes esse contrato aqui com o grupo BAT aqui, né, lá no Rio Grande do Sul. Né? A gente vê que ele tem um percentual da receita significativo aqui para o fundo, né? Aqui embaixo, ó, entrou os dois novos imóveis, então, né, da Desco Alvorada e Desco Charqueada, lá no Rio Grande do Sul. Participação aqui de 0,8% e 1% aqui, né, da receita do fundo. Maravilha? Ainda falta tirar aqui, pessoal, né, os 10 imóveis que vão sair, né, da negociação feita com a XP lá, né, conforme já foi divulgado. Aqui embaixo, ele traz mais uma vez aqui os locatários, né, então a gente vê aqui que a maior parte tem rating aqui, né, excelentes devedores aqui. O grupo Carrefour, né, tem a maior participação aqui da receita do fundo, 34%, seguidos aqui do grupo BAT lá da Souza Cruz, né, 21%, e o grupo Mateus 21%. Depois tem o grupo Pão de Açúcar, 18%. Depois tem esses menores aqui, né? O Arlic, o Almanara e agora o Desco também, com 2% respectivamente. A alavancagem financeira do fundo, pessoal, aqui que está ficando bonito, olha só, já está ficando bonito. Ele tem hoje uma alavancagem de 23%, mês passado, pessoal, era 27%. Então está caindo, isso vai cair agora drasticamente assim que finalizar, né, aquele processo da venda daqueles 10 imóveis, né? Então deve cair de zero aqui, se não ficar negativa. Então, maravilha. Disponibilidade aqui de 565 milhões de reais. Isso aqui equivale, pessoal, a 10 anos das obrigações de amortizações dos CRIs aqui, né? E a hora que realmente cair aqueles imóveis aqui, então essa alavancagem aqui deve praticamente
zerar ou se não ficar negativa, né? Muito bom mesmo essa questão aqui das alavancagens. Olha só o que ele fala aqui, ó. Nesse mês de agosto, com a primeira liquidação da 7ª emissão, né, de qual está sendo feito, dos direitos de preferência, sobras e montante adicional, o fundo já registrou a entrada de novos recursos de caixa, iniciando de forma concreta o processo de redução da alavancagem, né, que encerrou o mês em 23%. Então já entrou a primeira grana ali da 7ª emissão, já reduziram a alavancagem de 27% para 23%. Maravilha, hein? Ele traz aqui no final o GARI na fila do pão, pessoal, onde faz uma comparação entre o GARI e vários outros fundos imobiliários, né? Então, o GARI aqui, um dividend yield aqui de 10,8%, comparado com a média dos fundos de tijolo híbrido, né, 8,8%, então ele está ganhando. Também com a média de tijolo de renda urbana, que é 10,1%, ele também está ganhando, está com 10,8%, né? E também comparado aqui com a média do tijolo logístico aqui, que está dando 8,5%, ele está dando 10,8%. Então, realmente, né, muito interessante aqui esse fundo imobiliário, né? Ok, pessoal? Resumindo aqui, né? Mais um mês aqui excelente para o GARI 11, já comprou mais 12 imóveis, não precisou fazer alavancagem, usando já a 7ª emissão para conseguir comprar esses imóveis também. A alavancagem já começou a cair, conforme eles esperam, né? Estava 27% mês passado, agora já está em 23%. Então, a tendência agora realmente, finalizando essa operação gigante aí da venda desses 10 imóveis para a XP ali, né? Eles conseguem, então, zerar essa alavancagem e tal, e trazer aí ótimos resultados ainda a mais, né, para os cotistas aqui. Ok, pessoal, mais um mês analisando aqui o GARI 11. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente novamente aqui embaixo, pessoal. Vocês estão investindo no GARI 11? Qual a expectativa de vocês aí para esse fundo imobiliário para o próximo ano? Comente aqui embaixo para nós. Peço que todos se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus.